Hoje, você vai decidir. Do lado esquerdo, um titã da Era do Gelo. O maior elefante que já pisou na Terra. O colossal Palaeoloxodon. E do lado direito, o rei dos dinossauros. O predador supremo do Cretáceo. O temido Tyrannosaurus Rex. Dois monstros separados por milhões de anos. Mas hoje, eles vão se enfrentar. Na sua imaginação. Quem vence esse duelo épico? Você decide. Comente agora. Palaeoloxodon ou Tiranossauro Rex? Ao longo da história da Terra, poucos confrontos hipotéticos despertam tanta curiosidade quanto o embate entre dois gigantes pré-históricos. O Tyrannosaurus Rex, o mais famoso dos dinossauros carnívoros, e o Palaeoloxodon namadicus, considerado o maior mamífero terrestre que já existiu. Embora separados por milhões de anos e diferentes continentes, a análise comparativa dessas criaturas oferece uma fascinante oportunidade de explorar suas características e ponderar sobre quem teria levado a melhor em um confronto direto. O rei dos dinossauros, o Tyrannosaurus Rex, viveu durante o período Cretáceo Superior, há aproximadamente 68 a 66 milhões de anos, na região que hoje corresponde à América do Norte. Este terópode bípede alcançava cerca de 12 metros de comprimento e pesava entre 7 ou até 9 toneladas. Sua anatomia era adaptada para a predação. Possuía mandíbulas poderosas com cerca de 60 dentes grandes, como bananas de até 30 centímetros de comprimento, capazes de exercer uma força de mordida estimada em até 12.800 libras, suficiente para esmagar ossos. Além disso, estudos indicam que o T-Rex tinha um olfato altamente desenvolvido, auxiliando na detecção de presas e carcaças a longas distâncias. Palaeoloxodon namadicus, o gigante dos proboscídeos. O Palaeoloxodon namadicus habitou o subcontinente indiano durante o Pleistoceno, há cerca de 100 mil anos. Este proboscídeo, parente dos elefantes modernos, é considerado o maior mamífero terrestre conhecido, com estimativas de altura no ombro, variando entre 4,5 e 5,2 metros e peso entre 13 e 22 toneladas. Sua estrutura corporal robusta incluía presas retas que podiam ultrapassar 3,5 metros de comprimento e pesar mais de 120 quilos. A cabeça apresentava uma crista parieto-occipital proeminente, que servia de ancoragem para músculos fortes, permitindo sustentar e movimentar sua cabeça massiva. Em um cenário hipotético de confronto direto, diversos fatores devem ser considerados. Força e massa corporal. O Palaeoloxodon namadicus supera o T-Rex em massa, sendo até 3 vezes mais pesado. Essa diferença conferiria ao elefante pré-histórico uma vantagem significativa em termos de força bruta e resistência a impactos. Armas naturais. Enquanto o T-Rex possuía mandíbulas capazes de esmagar ossos, o Palaeoloxodon contava com presas longas e uma cabeça robusta, que poderiam ser usadas eficazmente para defesa e ataque. Mobilidade. O T-Rex era relativamente ágil para seu tamanho, podendo atingir velocidades de até 25 km por hora. Em contrapartida, o Palaeoloxodon namadicus, devido à sua enorme massa, teria movimentos mais lentos e menos ágeis. Comportamento. O T-Rex era um predador ativo, enquanto o Palaeoloxodon era herbívoro, mas, como os elefantes modernos, provavelmente apresentava comportamento territorial e defensivo agressivo quando ameaçado. Considerando os fatores acima, em um confronto direto, o Palaeoloxodon namadicus provavelmente levaria a melhor sobre o Tyrannosaurus Rex. Sua massa superior, defesas naturais e armas ofensivas eficazes lhe confeririam uma vantagem significativa. Embora o
Rex fosse um predador formidável, suas chances de sucesso dependeriam de ataques precisos e da capacidade de evitar as investidas poderosas do poderoso elefante. Análise tática, quando o predador perde a vantagem. Durante a era do Tyrannosaurus Rex, há cerca de 66 milhões de anos, o ecossistema era dominado por predadores e presas que evoluíram para ambientes, estratégias e pressões específicas. Por outro lado, o Palaeoloxodon namadicus viveu na Ásia durante o Pleistoceno, cerca de 100 mil anos atrás. Embora separados por mais de 60 milhões de anos, imaginar um confronto hipotético entre esses titãs é um exercício interessante de biomecânica, etologia e paleobiologia comparada. O elemento surpresa, a principal arma do predador. Predadores, em quase todos os ecossistemas, dependem do elemento surpresa. Isso é observado nos grandes felinos, nos crocodilos e também é inferido para predadores pré-históricos como o T-Rex. Emboscadas, movimentos furtivos e ataques rápidos eram estratégias fundamentais para garantir o sucesso da caçada, especialmente contra presas grandes e perigosas. Estudos sobre a acuidade visual do Tyrannosaurus Rex revelam que ele possuía excelente visão binocular, uma característica ideal para estimar distância com precisão em ataques repentinos. Seu olfato também era extremamente apurado, permitindo-lhe localizar presas de longe. Porém, num confronto direto, como se fosse uma arena, o T-Rex perderia essa vantagem. Encarar o Palaeoloxodon de frente significaria abrir mão de sua especialidade como caçador, o ataque surpresa. Estimar massas de animais extintos é sempre um desafio, mas os valores aceitos pela comunidade científica nos dão uma boa perspectiva. O Tyrannosaurus Rex, entre 8 e 9 toneladas. O Triceratops horridus, entre 10 e 12 toneladas. Já o Palaeoloxodon namadicus, as estimativas mais confiáveis sugerem um peso de 22 a 24 toneladas, embora alguns estudos indiquem até 26 toneladas. Ou seja, o Palaeoloxodon poderia pesar o equivalente a 2 Triceratops, e muito provavelmente mais do que 2 T-Rex juntos. Isso, por si só, já coloca o predador em um cenário de clara desvantagem física. Equilíbrio, bípede contra quadrúpede. O T-Rex era um animal bípede. Embora extremamente poderoso, sua postura o deixava mais vulnerável a empurrões laterais e quedas, especialmente diante de um adversário com grande massa e estabilidade. Já o Palaeoloxodon, sendo quadrúpede, tinha 4 pilares distribuindo seu peso. Isso lhe conferia um centro de gravidade mais baixo e maior capacidade de resistir a impactos laterais. Além disso, seus ossos dos membros anteriores e posteriores eram densos, cilíndricos e sustentavam o peso de forma equilibrada. Em termos biomecânicos, é como comparar um lutador de sumô com um velocista. O primeiro é mais estável e difícil de derrubar, mesmo que o segundo seja mais ágil. Poder de ataque. Mandíbulas contra presas e peso. O T-Rex contava com sua arma mais temida, uma mandíbula poderosa com dentes que podiam medir até 20 centímetros. Sua mordida, estimada em até 35 mil newtons, poderia esmagar ossos com facilidade. Mas essa mordida precisava ser aplicada com precisão, e preferencialmente em áreas vitais, como o pescoço. No entanto, o pescoço do Palaeoloxodon era robusto e protegido por uma espessa musculatura. E ao contrário de herbívoros como o Triceratops, ele não tinha chifres vulneráveis ou grandes aberturas cranianas. Sua cabeça era alta, pesada e de difícil acesso. Além disso, o Palaeoloxodon podia se defender ativamente. Com presas que podiam chegar a 4 metros de comprimento, ele seria capaz de golpear, perfurar e até arremessar o T-Rex.
Em seguida, poderia usar seu peso para pisotear o predador, causando fraturas ou morte por esmagamento. A resistência física e psicológica do herbívoro. Muitos imaginam que predadores são os maiores lutadores do reino animal. Porém, em confrontos diretos, animais herbívoros grandes frequentemente vencem, pois são construídos para resistir, defender e absorver impacto. O Palaeoloxodon precisava sobreviver a embates com outros machos de sua espécie, disputando território e fêmeas. Assim como os elefantes modernos, ele provavelmente tinha um comportamento agressivo e territorial, especialmente em períodos de must, que seria o excesso de testosterona. Isso o tornava um oponente mentalmente e fisicamente preparado para confrontos violentos. Um golpe mal aplicado, o risco do T-Rex. Mesmo que o Tyrannosaurus Rex conseguisse aplicar sua mordida no flanco do Palaeoloxodon, é improvável que o impacto fosse suficiente para derrubá-lo rapidamente. E isso criaria um problema. O predador estaria agora muito próximo, vulnerável a uma pisada ou um golpe lateral das presas. O tempo necessário para matar um Palaeoloxodon com mordidas seria longo demais para que o T-Rex não fosse retaliado. Enquanto predadores caçam alvos mais fracos e isolados, o Palaeoloxodon é um colosso feito para resistir e revidar. Mas quem levaria a melhor? Se imaginarmos um cenário em que ambos os animais se veem a uma distância de 20 metros, um encarando o outro, a luta duraria poucos minutos e favoreceria o herbívoro. O T-Rex, sem sua vantagem de furtividade, se aproximaria correndo, aplicaria uma mordida, talvez danosa, mas seria atingido por um golpe lateral das presas ou empurrado ao solo. Ao cair, a posição bípede dificultaria sua recuperação. E o Palaeoloxodon, com mais de 20 toneladas e 4 colunas como pernas, finalizaria o confronto de forma brutal, pisoteando o predador até a morte. Não se trata de quem é mais temido na história da vida na Terra, mas de quem, naquele tipo de combate, possui as ferramentas biomecânicas, a massa e o equilíbrio para vencer. E nesse caso, o trono da força pertence ao colosso herbívoro. E assim, depois de analisarmos os fatos, explorarmos a biologia e o comportamento de dois dos maiores titãs que já caminharam sobre a Terra, ficamos diante de uma pergunta inevitável. Em um confronto direto, sem emboscadas, entre o maior predador terrestre da era dos dinossauros e o maior mamífero terrestre de todos os tempos, quem realmente sairia vencedor? De um lado, o Tyrannosaurus Rex, o rei do Cretáceo, uma máquina de matar com uma mordida capaz de pulverizar ossos e uma inteligência predatória acima da média. Do outro, o Palaeoloxodon namadicus, uma muralha viva de até 22 toneladas que poderia pisotear um Triceratops com o peso de 2 deles somados. Um colosso que, por ser quadrúpede, tinha equilíbrio e força para resistir a qualquer investida. Mas agora, queremos ouvir você. Na sua opinião, quem venceria esse duelo épico? O predador supremo da era dos dinossauros ou o maior gigante da megafauna mamífera? E como você imagina que esse confronto se desenrolaria? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos conversar, debater, aprender juntos e descobrir quem, de fato, merece o título de verdadeiro titã da Terra. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e ative o sino para mais batalhas paleontológicas e análises épicas como essa. Até o próximo confronto. E lembre-se, na história da vida, a força bruta nem sempre foi a única arma.